Queridos, mas nós estamos estudando sobre o Apocalipse e nós falamos na última semana sobre a carta a Pérgamo. E o Senhor Jesus dirigiu aquela igreja para exortar. Primeiro, ele fez algo. Ele reconheceu as virtudes, os aspectos positivos daquela igreja e ele exaltou aquela igreja. Ele exaltou as qualidades da igreja e depois ele colocou o que a igreja precisava mudar, precisava melhorar. E nós vemos, da mesma forma, nós como igreja, nós não estamos reunidos aqui. Nós não estamos reunidos aqui porque gostamos de brincar de igreja, ou se gosta de cantar, ou se gosta de pregar. Não. É um estilo de vida que nós somos conquistados por Ele. E Jesus Cristo, ao entregar a sua vida, Ele nos chamou para uma vida diferente daquela que nós estávamos vivendo, dizendo que esta vida, ela valeria a pena a partir do momento que você seguisse dentro dos propósitos para o qual você for destinado. Então, o Apocalipse, ele trata basicamente de juízo. Ele fala de juízo. O juízo que haverá de vir sobre o negligente, sobre aquele que vive um cristianismo meramente nominal. Foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos. 80% diz que crê em Jesus. 40% não crê na Bíblia. E grande maioria deles não crê que os milagres narrados na Bíblia aconteceram de verdade. Então, há uma discrepância de informação a partir do momento que você crê num Deus, mas não crê no que Ele pode fazer. Então, da mesma forma, é possível nós estarmos na igreja hoje e não crermos que o juízo do qual fala a igreja, fala o Apocalipse, vai acontecer na nossa vida. Vamos ler então a carta à igreja de Tiatira, que se encontra no Apocalipse capítulo 2, que diz assim, todos já encontraram? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não colocarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Queridos, é difícil imaginar quando Jesus fala que vai matar alguém. O Jesus que nós temos conhecido hoje, que tem sido pregado, é um Jesus de misericórdia, é um Jesus que nos concede a condição, o perdão dos nossos pecados, é um Jesus que nos atrai para si, e nós nunca ouvimos falar de um Jesus que iria condenar, e aqui ele está dizendo que vai condenar. Coisa interessante isso. Jesus condenando, eu vou matar, eu vou destruir. Isso é fato que ele diz que vai fazer. Vamos começar aqui do verso 18. Ele está escrevendo ao anjo da igreja, ao líder da igreja, que muitas vezes ele se torna, pela sua tolerância, por querer estar bem com todo mundo, ele faz vista grossa para uma série de situações que acontecem na congregação. Porque ele não quer desagradar um, não quer desagradar o outro, ainda que os comportamentos estejam longe daquilo que diz a palavra de Deus. É uma tentativa que muitos pastores se sentem pressionados a exercer para não perder ninguém. E exatamente isso nós podemos ver que estava acontecendo ali com o pastor daquela igreja em Tiatira. Né? A cidade de Tiatira estava situado no caminho entre Pérgamo e Sardes, no lugar que hoje se chama Akhisar, na Turquia. A história também diz que Lídia, a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa, era de Tiatira. Se você vê em Atos capítulo 16, verso 14. Mas a gente também não tem mais informação dessa cidade além disso. Além do que, Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, que era uma tinta usada em tecidos que só usavam os reis, as majestades e as pessoas de grande condição financeira daquela época. A púrpura não era usada por qualquer um, só era usada por reis e pessoas ricas. E ela era produzida principalmente em Tiatira. Como em outras cidades da época, Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, há várias deusas pagãs, e por isso pode ser que essa Jezabel tenha se sentido fortalecida para entrar dentro de uma igreja que havia se estabelecido para poder disseminar as suas heresias, o seu paganismo dentro da igreja cristã. A gente não sabe se aquela mulher do qual se refere Jesus aqui, ela se chamava Jezabel, ou tinha meramente o seu comportamento semelhante àquela que havia sido a mulher de Acabe, lá no Velho Testamento, parece que no capítulo 16 do livro de Reis. Mas diz aqui, estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos poderosíssimos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor. Jesus aqui, ele começa escrevendo, dizendo que ele tinha conhecimento do que acontecia ali na igreja de Tiatira. E ele diz aqui, olha, eu conheço o teu amor, eu sei da tua fé, eu sei do teu serviço, eu sei que você é perseverante, e sei também uma coisa interessante, que aquela igreja havia começado a se relacionar com Jesus, e no decorrer do tempo, o que acontece com a maioria das igrejas, havia com ela acontecido o contrário. A maior parte dos cristãos, quando começa a vida cristã, eles começam a todo vapor. E a tendência é que, com o tempo, eles vão arrefecendo o ânimo, eles vão diminuindo o ânimo, eles vão perdendo o gosto pela carreira, pela vida cristã. E com essa igreja de Tiatira estava acontecendo o contrário. Eles começaram num nível e aumentaram a toada. Eles estavam atuantes. E isso nos leva a concluir, no primeiro momento, que o que vem depois é até injusto, se nós não analisarmos o aspecto principal da crítica. Mas eles estavam crescendo,
E nós podemos tirar a lição de uma coisa: a igreja pode crescer, pode trabalhar para Jesus e pode carregar um pecado no seu bojo. Ela pode carregar um pecado que desagrada a Deus, algo que desagrada a Deus, ainda que ela esteja fazendo coisas boas. Ou seja, nós podemos evangelizar. Nós podemos falar do amor de Deus. Nós podemos aconselhar casais. Nós podemos ter um bom grupo de crianças que são ministradas na palavra de Deus. Mas nós podemos também suportar aqui dentro pessoas fofoqueiras. Nós podemos suportar ou fazer vista grossa para irmãos que denigrem uns aos outros. E nós podemos fazer coisas boas. Mas nós podemos permitir. Irmãos, e vou dizer uma coisa. Eu tenho entendido, nesse tempo de pastor, de igreja, que os maiores problemas que acontecem na vida da igreja não é a perseguição do ímpio, não é a perseguição de quem está lá fora. Porque muitas vezes aquele que está lá fora, ele está esperando que eu e você vamos até ele com uma palavra de salvação. Mas eu tenho visto que o maior problema da igreja é muitas vezes um irmão que fala mal do outro. É de um irmão que não aceita conviver com o outro. É de um irmão que de repente ele não aceita você na casa dele porque ele já tem o evangelho, ele já está suficientemente guardado, por isso ele não se envolve. Quantos irmãos não falam com os irmãos de outra igreja? Quantos irmãos não criticam o comportamento do outro, a fé do outro, a maneira como o outro exercita a sua fé, porque é diferente daquele exercício? Nosso problema não é com o mundo, não, irmão. O nosso problema, muitas vezes, é com nós mesmos. Nosso problema, infelizmente, é com os crentes. Mas, essa igreja, Jesus está dizendo para ela: olha, eu sei das suas obras, eu sei do teu amor. Eles eram sinceros. Eu sei da tua fé. E por que ele está falando isso? Gente, é algo extremamente importante o que vai acontecer com cada um de nós. É algo solene, é algo que precisa ficar marcado. Você precisa entender, você que entrou aqui, você que está me assistindo, um dia, querido, você pode morrer hoje ou você pode ser arrebatado, mas um dia você vai se apresentar diante desse Jesus para falar da maneira como você exerceu o seu cristianismo. Se você deu importância para o dinheiro, se você deu importância para a sua profissão, se você deu importância para Jesus, se você deu importância para o reino de Deus, se você acolheu o pobre, se você acolheu o necessitado, se o seu coração era um coração aberto, ainda que pessoas ferissem a você, você tinha um coração perdoador. Eu confesso para você que Deus tem me dado graça, muitas vezes, de sorrir para pessoas que você sabe que não te querem bem. Pessoas que muitas vezes falam que você não quer ouvir, mas o coração não entristece. Deus tem nos dado graça para isso. Quanto mais você se envolve, mais o seu coração se amolece. Porque você vê que isso passa a ser insignificante diante da grandeza da rigidez do julgamento que é de vir sobre vocês. Se eu não for, muitas vezes, tolerante com o fraco, tolerante no sentido não de tolerar o pecado, mas de tolerar as limitações dele e amá-lo da maneira que ele é, eu também estou incapacitando o amor de Deus, que Deus exercite o seu amor sobre a minha vida, sobre as minhas fraquezas. Às vezes eu me vejo pensando o seguinte: se a maneira como eu trato um filho
ou uma pessoa refletir a forma como Deus vai me tratar, irmão, estou condenado. Estou condenado. Se a maneira como você trata os outros, com a maneira que Deus vai te tratar, para e pensa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diz amém. Porque nós precisamos ver dessa maneira. Deus não é negligente com os seus filhos. Se você errou, Ele vai te corrigir. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Mas se você tem limitações, Ele não vai também te crucificar por isso. Se você exerce a misericórdia, você não pode ser mais misericordioso do que Deus. Nós podemos ter mais misericórdia do que o Senhor? A misericórdia vem dele. E quando você julga, por mais duro que você seja, deixa eu te dizer uma coisa, querido. O rigor do juízo de Deus é maior do que o meu e o seu. E nós vamos ser julgados, porque é isso que Jesus está falando aqui, presta atenção. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Ele tinha virtudes. O teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Ele havia crescido. Ele havia desenvolvido algo extraordinário que ele estava fazendo. Mas, contudo, entretanto, deixa eu só voltar aqui. Olha, preste atenção aqui, amado. Nós incorremos muitas vezes no risco de achar que o pouco de bom que nós fazemos justifica o muito de ruim que nós fazemos também. E o muito de ruim que você fala que não faz, ou que eu posso falar que eu não faço, é aquilo que eu deixo de fazer, é a negligência. O bom que eu deixo de fazer é a negligência, quando eu não faço. Eu prego o evangelho, mas eu sou omisso em outras partes. A palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar enquanto há tempo. Nós temos que trabalhar enquanto é dia. Nós temos que falar a tempo e fora de tempo. Nós temos que fazer aquilo que nos veio à mão para fazer. Eu sei que é difícil às vezes, irmão, é difícil. A gente topar com uma situação inesperada de ter que fazer algo que não estava no script. Mas, às vezes, Deus permite que a gente faça isso para ver a nossa disponibilidade. Deixa eu só narrar uma experiência para você. Eu quero até pedir perdão para os irmãos aqui, porque nós havíamos dito que nós não teríamos mais Peniel. Nós até confundimos as coisas falando que ia ter um encontro de casal. E depois mudou tudo. A impressão que ficou é que o pastor é um cabeça fraca. O pastor é uma pessoa que não sabe organizar as coisas. Eu quero até pedir desculpa para os irmãos. Mas eu tomei uma atitude, sem consultar Deus, ao falar a respeito do encontro de casais, que era realmente o que eu gostaria que fosse feito. Ok? Mas alguns irmãos viraram e falaram: pastor, nós estamos aqui com pessoas totalmente dilaceradas. Agora à tarde eu atendi um moço no telefone. Eu fiquei um tempão com o sujeito no telefone, que um outro irmão da igreja botou para falar comigo. O cara com 3 filhos, divorciando, dormindo numa casa, a mulher na outra, e bota para falar comigo. Aí veio a palavra divórcio. E eu não suporto isso. E eu fui falar a respeito do divórcio. Fui falar, inclusive lembrei das fotos que a irmã Né me mandou, dos desenhos que os filhos de divorciado fazem. Muitas vezes de desenhar o pai e a mãe, um batendo boca com o outro, um agredindo um ao outro. Às vezes o filho, mas a filha junto com a mãe, e o marido, aí eles fazem ali um muro, ou faz ali uma parede ali, o pai do outro lado, ou seja, algo totalmente dilacerado. E coisa chocante, eu fui comentar isso com esse rapaz e falar que aquilo não era da vontade de Deus, sujeito católico. E aquele moço, eu senti que ele foi tocado. Eu senti que ele foi tocado. Mas eu pude entender também, querido, que nós não divorciamos só de marido, o marido não divorcia de esposa, ou vice-versa, não. Nós podemos divorciar também
podemos divorciar da bondade, podemos divorciar da aceitação do outro, de aceitar, podemos divorciar da misericórdia, podemos divorciar da justiça, podemos divorciar quando nós somos contrariados. Eu me divorcio daqueles que me contrariaram. Deus diz que Ele abomina o divórcio. E divorciar o quê? É se separar. Nós nos divorciamos todo dia, de muitas maneiras. E muitas vezes só não divorciamos do pecado. Muitas vezes só não divorciamos da nossa vontade, que nos conduz para um caminho torto, ou para um caminho de separação. Nós podemos divorciar. Divorciar é mal em todos os sentidos, a não ser do pecado, a não ser do diabo. Mas o Senhor, depois de reconhecer as qualidades daquele pastor, ele diz assim: tenho, porém, contra ti. Por que ele fala isso? Parece que ele elogia depois, ele enche o balão, depois ele vai lá e ele mesmo fura o balão, né? Ele diz aqui: tenho, porém, contra ti o tolerares. Jesus era diplomático, gente. Jesus tinha diplomacia, presbítero, extraordinária, porque ele mostrava o lado bom das pessoas, e ele mostrava que as pessoas eram importantes. Porque tem gente que é assim, né? Principalmente marido, né? Marido só sabe criticar a mulher pelas coisas erradas que ela fez. Mas nós temos que aprender com Jesus aqui. Se você tem que criticar alguma coisa da sua esposa, primeiro você chega e fala que ela é cheirosa, que ela é linda. Porque se você tiver que tomar uma tamancada depois, ela vai vir até mais suave. Primeiro você elogia. Jesus fez isso, nós temos que aprender com Jesus. Jesus mostra a qualidade daquele pastor, mas depois ele fala assim: tenho, porém, contra você que você tolera esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Então a mulher chega, preste atenção, ela se autodenomina profetiza, ela não havia recebido essa função, esse encargo, mas ela se autodenomina. Muitas vezes nós nos autodenominamos. E olha só o que Jesus fala, que a si mesmo se declara profetiza. Ela havia se declarado profetiza, e aquele pastor estava permitindo que ela não somente ensinasse, mas que ela ainda seduzisse os servos daquela igreja a praticar a prostituição. Se você vê, querido, o peso disso aqui que nós estamos falando, eu quero que você abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 16, para você ter uma ideia. 1 Reis, capítulo 16. Reis 16. Essa mulher Jezabel do Antigo Testamento, ela era filha de um rei chamado Etibaal, o rei dos Sidônios, ou de Sidom. Era um rei pagão, era um rei idólatra, era um rei inimigo de Israel. E Acabe, ele que foi o primeiro rei a cair de Israel, depois do reino dividido, que se tornou Judá o reino do sul, Israel o reino do norte, depois do pecado de Salomão. Então o que acontece? Ele fez uma aliança política com o rei pagão, ele quebrou o que Deus havia estabelecido. Não se mistura com ímpio, não se mistura com pagão. Você não pode, como cristão, ter amizade com pagão. É diferente você relacionar. Você pode relacionar sim,
mas você ter amizade, não. O que ele fez, na verdade, foi... O que ele fez, na realidade... Presta atenção aí, Piquizão. Obrigado. O que ele fez, na realidade, foi ignorar o mandamento daquele que estabeleceu ele como rei da nação, como aquele que seria o guia do povo. Ele fez vista grossa porque Deus falou, e falou assim, eu vou casar com aquela mulher ali. E o que acontece é o seguinte, ele era um sujeito tolerante e acabou sendo dominado por aquela mulher. Porque aquela mulher, quando vem, a filha de Etibaal, quando ela chega em Israel, ela ignora os aspectos da religião de Israel, ela ignora a forma como Israel serviu a Deus, a forma como Israel cultuava a Deus, a forma como Israel servia a Deus. Ela começa a ignorar e ela começa a implantar o sistema de Sidom dentro do reino de Israel, porque o rei era omisso. Acabe era omisso. Sabe quando nós começamos a ser subjugados? Nós começamos a ser subjugados a partir do momento que nós somos omissos, que nós deixamos de cumprir com o nosso papel. Se você deixa de cumprir com o seu papel de crente, você pode saber que o diabo vai aproveitar da sua missão e vai tentar comprar a sua consciência. Se você deixa de cumprir com o seu papel de homem, alguém às vezes tem que assumir o papel de homem. A mulher vai e assume porque você é omisso. Se você deixa de cumprir com o seu papel de pai, um vagabundo lá na rua pega o seu filho e vai ser pai dele. Se você deixa de cumprir com suas obrigações maritais, responsabilidade, cuidado, alguém pode resolver a assumir a responsabilidade na qual você se omite. Se eu não exerço, eu estava comentando isso essa semana com um irmão querido. O irmão estava com dificuldades em algumas áreas da sua vida. E a minha pergunta para ele foi, Jesus está na sua vida? Estava. Na situação, na época que você estava em crise, Jesus estava na sua vida? Estava. Jesus deixou de estar em algum momento? Não, não deixou. Mas se Jesus estava, por que você foi dominado pela crise? Porque ele foi omisso. Porque se ele utiliza a autoridade que o Senhor havia concedido a ele, de repreender todo o mal, todo espírito de tristeza, ou de depressão, ou de influência na sua família, ou de atuação no seu lar, de atuação no seu filho, se ele usasse dessa autoridade, o diabo não teria como resistir ao poder que Jesus colocou na vida dele. Mas ele se omitiu. E quando ele deixou de falar do amor de Jesus, ele já deixou de crer no poder de Jesus. Então, essa força entra, escuta, presta atenção, olha para mim. Se a sua casa tem uma porta, e nessa porta embaixo tem uma greta, e tiver passando uma serpente lá fora, a serpente não precisa da porta aberta para entrar na sua casa, não. Precisa? Ela vai entrar por onde? Vai entrar pela brecha. E a brecha está na vida do crente. Quando o crente mente, quando o crente não ora, quando o crente não resiste, quando o crente não jejua, quando o crente não junta a mulher e fala, vamos orar aqui em nome de Jesus, e vice-versa. Quando você não pega o seu filho e vai orar com ele, mas eu não posso pegar a força, não, chama ele com jeitinho e ora com ele. Nós somos omissos, irmãos. Nós somos omissos. E esse moço aqui, vamos ler aqui o texto aqui, 16, 1 Reis 16, o
verso 30 em diante. 1 Reis 16, 30, diz assim: fez Acabe, filho de Unri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos importância, ele andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. O rei de Israel servindo a Baal, o rei de Israel servindo a um Deus pagão, um Deus de Israel servindo a um Deus morto. Sabe o que estava por trás de Baal? Satanás. Era possível que abertamente Acabe não servisse a Satanás, mas indiretamente ele serviu a Satanás, porque por trás de todo ídolo está um demônio. E diz mais o verso 32, levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara, ele construiu na capital de Israel, naquele momento, que era Samaria, ele construiu um altar a Baal, um altar a demônios. Vou pegar um pouquinho pesado agora. Na casa de Baal não se fala de Deus. Na casa de Baal se fala de Baal. Quando você assiste novela, em um canal que não pode falar do amor de Deus, dia desse eu estava comendo não sei aonde, almoçando num restaurante, o sujeito virou para mim e falou assim, um irmão, falou, olha lá como é que eles estão zombando dos crentes lá, zombando da Bíblia, zombando dos crentes lá naquela novela lá daquela TV podre de televisão. Eu falei, eu não quero saber. Porque quando você se submete a isso, você está levantando um altar de Baal dentro da sua casa. Porque lá, naquele lugar, eles não exaltam o nome do Todo-Poderoso lá. E lá você está adorando a demônios, você está escutando demônios. Porque quem escreve a novela serve a demônios, aqueles que interpretam os papéis servem a demônios, e o que entra pelos seus olhos passa a contaminar você com o câncer do inferno. Estou mentindo? Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Eu sei que está em Mateus, não sei se é capítulo 22, ou capítulo 16, 22, deixa eu ver aqui. Eu não me recordo. Mas eu sei que há uma palavra que diz que quando os meus olhos são bons, todo o meu corpo tem luz. Mateus 6, 22. Hã? Mateus 6, 22. Eu penso que é isso mesmo. Mateus 6, 22. Preste atenção. Mateus. Pastora, lê aqui no microfone, por gentileza. Dá o microfone lá. Mateus 6, 22. Lê aí para mim, por favor. A candeia do corpo são os olhos. Candeia. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Essas trevas. Trevas fala de quê? Fala de sombra, fala de escuridão, fala de possibilidade de cair, de tropeçar, não é? Então preste atenção. Nós podemos ter um altar de Baal dentro da nossa casa, eu não sei. Aí você fala assim, pastor, eu não vou te chamar lá em casa para comer nunca. Eu prometo que eu vou e não falo o que eu vi. O que eu vi lá. Eu já cheguei em casa, que eles tiveram assim, receio da solidão de desligar a televisão.
Aí ficava disputando o que eu falava, ficava com um ouvido prestando atenção no que eu falava e o outro ouvido no que a televisão falava. Aí teve um dia que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, olha aqui, eu não quero atrapalhar você, eu vou voltar numa hora que acabar esse programa aí, que aí eu vou poder me dirigir a você. Aí a pessoa, não, pastor, me desculpa e tal, foi lá e desligou. Mas tem gente que tem dificuldade. Eu não estou aqui para criticar, mas eu estou aqui para pregar para você. Eu estou aqui para pregar o que Deus mandou pregar. Mas diz aqui, presta atenção. Acabe adorou a Baal. O verso 32. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou o Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas. Bom, que é outra história. O que eu quero dizer para você, querido, que essa mulher que havia convencido um rei fraco de Israel, ela havia implantado a idolatria dentro do reino que Deus plantou, porque Israel era o povo de Deus, retirado do Egito, que venceu inimigos poderosos. Deus implantou o povo na terra agora estava sendo ensinado a se levantar contra Deus. E o anjo da igreja de Tiatira, que era o pastor, estava permitindo que uma mulher que se autodenominara profetisa, fizesse a mesma coisa dentro da igreja pela qual Jesus havia morrido. E Jesus, ainda com muita paciência, ele falou, olha, eu tenho contra você que você tolera essa pessoa sem credibilidade, que você tolera essa mulher dentro da minha igreja, que eu comprei. Você tolera que ela ensine as pessoas aí a prostituir dentro da igreja e a comer carne sacrificada a ídolos. Conforme nós tivemos um estudo recentemente acerca das cartas aos Coríntios, onde Paulo fala acerca das carnes sacrificadas, porque sacrificava-se o animal aos deuses pagãos e a carne que não era usada depois do sacrifício, era sacrificada, mas não era utilizada, eles pegavam aquela carne e vendiam no açougue. E os crentes, sabendo que era carne sacrificada, eles não deveriam comprar aquela carne, porque aquela carne era vendida mais barata. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você está achando que o evangelho é coisa barata? Sabe quando é que nós achamos que o evangelho é coisa barata? É quando nós servimos a Deus de qualquer maneira. É quando nós podemos vir à igreja e ficamos aí no sofá. Nós estamos querendo um evangelho barato, um evangelho do conforto. Porque quando era para prostituir lá na boate, quando era para prostituir, fazer o pecado, a gente ia de corpo presente. Está me vendo aí? Isso aí? Você mesmo. Ia de corpo presente. Agora aqui, o evangelho tem preço, meu irmão. Sabe qual que é o preço? Está cansado depois de um dia de trabalho. Mas o meu Deus merece que eu esteja lá. Esse é o preço. O preço é você estar com fome e vir. É estar frio lá fora e vir. É você estar em convalescença, estar se recuperando de uma gripe, mas está aqui. Esse é o preço. O evangelho barato, você encontra em qualquer lugar. Um é do Paraguai. Agora não tem mais Paraguai, é China, né? Um é da China. Olha o preço de um produto fabricado no Paraguai ou na China e outro fabricado nos Estados Unidos ou no país de origem. Diferente. É diferente. Estou acabando. Aí diz a palavra. Dei-lhe tempo. O verso 20, vamos lá. Tenho, porém, contra ti, 20 de Apocalipse 2.
Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo, olha só a misericórdia do poderoso, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, é obstinada. Eis que a prostro, olha só, eis que a prostro, bem como a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam. Deus identifica o pecado, vai lá e fala, te arrependa, não arrepende não, vou te prostrar de cama. Deixa eu te contar uma coisa, muitas pessoas estão na cama hoje, muitas pessoas estão prostradas hoje para ver se despertam da sua letargia, da sua negligência, da sua atitude inconsequente, do seu evangelho frouxo, da sua fé morna. Muitos estão prostrados. E ele diz mais, se não se arrependerem, matarei os seus filhos, verso 23, e todas as igrejas conhecerão que sou eu aquele que sonda mentes. Deus conhece o seu coração, não adianta você tentar esconder o que está na sua mente, no seu coração, não adianta, ainda que você não fale, ainda que a palavra não te saia pelos lábios, se ela está na sua mente, Deus a conhece toda. E esse Jesus aqui é o Jesus que a seu tempo ele vai chegar e vai julgar, e ele diz assim, olha, eu vou matar, preste atenção. Eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não colocarei sobre vós. Existia um grupo que queria ter o conhecimento das coisas profundas, talvez o humanismo, o mesmo conhecimento que leva o homem a se julgar superior ao seu semelhante e achar que há distinção, e realmente há distinção entre um e outro, e a palavra fala sobre a distinção, mas não segundo a distinção do humanismo, que considera os homens pelas classes sociais, mas existe uma distinção entre o que serve e o que não serve a Deus. Esta é a distinção que vale a pena. Agora, concluindo, quem tem ouvidos, verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus está falando hoje não é para te meter medo, é simplesmente uma chamada à responsabilidade, porque aquele que conhece as suas obras, que sabe das boas coisas que você faz, ele também sabe das coisas boas que você não faz. Então é apenas um alerta, essa igreja de Tiatira, que também é uma igreja amada. Então aqui nós vemos Deus cuidando da igreja hoje. Ainda não tem ninguém condenado, mas existem pessoas a caminho da condenação. Amém, queridos? Então vamos despertar hoje e vamos ser mais atuantes, mas vamos vigiar também no tipo de cristianismo, no tipo da maneira como nós estamos servindo a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra. Eu quero que você seja alguém esclarecido nas coisas do Senhor, para que a gente não seja achado negligente, né? E você também que tem uma necessidade de oração, você que está enfermo, você que nesta noite precisa de um milagre de Deus, você fica atento aí, porque nós estaremos orando para que Deus possa curá-lo. Você pode curvar a sua cabeça, daqui a pouco nós estaremos trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, também uma forma que nós servimos a Deus, não é? A fidelidade a Deus. Olha, ser negligente a Deus, nós podemos ser, inclusive, quando nós roubamos a Deus, né? Jesus também, para muitos hoje, ele diria, olha, eu conheço as coisas boas que você faz, mas sei que você tem roubado a mim. Eu que tenho cuidado de você, eu que tenho te dado paz, tenho te dado saúde, você vai, você volta. Se você analisar, você já teve situação melhor do que você está hoje, você está nessa situação hoje pela sua infidelidade, mas Deus quer mudar isso. Deus quer mudar isso, né? Então, curva a sua cabeça,
Deus querido, em nome de Jesus, os teus filhos hoje, Pai, se apresentam diante do Senhor. E nós sabemos que aquele que tem os olhos como chamas de fogo, significa que são olhos poderosos. E existe também este mesmo que diz que tem os seus pés reluzentes como bronze, ou como latão. Oh Deus, sabe o que significa isso? Que o Senhor caminha por entre a igreja. E o Senhor conhece cada um. E nesse momento, Pai, a minha oração é que o Senhor não ache ninguém em falta, mas que se nós estivermos em falta nesta noite, que nós possamos consertar, que nós possamos nos humilhar nessa noite, que nós possamos permitir que a Tua graça seja derramada a fim de lavar todo o pecado do nosso coração. Meu Deus, e há muitos que estão em trevas, há muitos que estão enfermos, há muitos que estão de cama, porque isso significa, Pai, que essa doença é para que eles despertem, para que eles possam analisar onde eu falhei, onde eu pequei. O Senhor está falando com alguém agora. Existem coisas pelas quais você está passando, que é resultado da forma negligente como você tem servido a Deus. O pouco que você tem feito para Deus não tem sido suficiente para compensar o muito que você tem deixado de fazer, ou o mal que você tem feito, a maneira como você tem servido a Deus de maneira negligente. Deus, nós iremos trazer os nossos dízimos agora. Pai, não adianta eu ser fiel em algumas coisas e infiel em outras. Eu quero te amar com tudo que eu tenho. E essa igreja também quer te amar com tudo que ela tem. Essa igreja, Pai, ela sabe que o Senhor é muito mais do que os médicos. O Senhor é muito mais do que o patrão que dá o trabalho, porque até mesmo o patrão que dá o trabalho depende do Senhor. O Senhor é muito mais, ó Deus, do que a minha vontade, porque vontade sem saúde não faz nada. Eu quero que o Senhor, ó Deus, tome o nosso coração agora. E que o Senhor nos mude, Pai, para te servir com inteireza de coração, para que nós possamos, você que está agora, você pode